Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e vou fazer um vídeo hoje sobre quem foi o pastor de Trump, como ele viveu e como ele morreu. Mas antes vou ler livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 9 em diante, que diz: E partindo dali chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Palavras do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é muito triste a pessoa subir num púlpito e não saber o que está falando. É muito pior a pessoa ir num canal de televisão e ficar aos berros e não dizer nada. É muito triste uma pessoa buscar sinônimos e sinônimos e sinônimos e adjetivos qualificativos para ficar bonito a sua conversa, mas no final ele não disse nada. Deus, na sua bondade, Ele quer que falemos pouco e que nesta nossa pouca fala possamos dizer muito, e não o inverso. O pastor de Trump chamava-se Norman Vincent Peale. E ele era pastor da Catedral de Mármore em Nova York. Chamava-se Norman Vincent Peale, nasceu no estado de Ohio. Ele se formou em universidade, embora sendo um garoto do interior, se formou e começou a pregar com a maior simplicidade possível. E à medida que foi pregando, foi fazendo anotações e foi escrevendo. Porque Deus disse: escreve. Tem muito obreiro que não escreve nada e chega no final da vida, não tem nada, não escreveu. Deus disse: escreve. E ele começou a escrever. E a popularidade dele começou a aumentar muito. Mas ele continuou na simplicidade dele. Até que ele encontrou a moça, que chamava-se Ruth, e ela gostou do modo dele e eles casaram. No dia do casamento, quando terminaram as cerimônias, ele entrou no carro e partiram para a lua de mel. E a esposa dele disse anos mais tarde que ela imaginava que ele ia dizer alguma palavra romântica para ela. Mas ela disse que ele saiu muito preocupado, entrou no carro e disse: tanta gente desconhecida e o convite não foi feito. No casamento dele, ele queria que fosse feito um convite para que pessoas aceitassem a Jesus. Isto me emociona. Porque ele não estava brincando de igreja.
Mais de 30 milhões de pessoas ouviram ele durante o seu ministério. Escreveu vários livros. Foi combatido pelos maiores ensinadores americanos. Eles o combateram até o fim. Mas, segundo os piores inimigos, o que aconteceu? Ele escreveu muitos livros, dentre os quais o poder do pensamento positivo, que na verdade o título original era o poder da fé, mas a editora trocou no último momento para o poder do pensamento positivo e foram vendidos mais de 20 milhões de cópias. Imagine, se ele tivesse um lucro de $2 em cada exemplar, ele já teria ganho 24 milhões de dólares. E ele viveu na simplicidade até o dia que o Senhor o chamou para a eternidade. Em seus dias de ministério, ele teve um programa que ficou no ar 56 anos no ar. E não foi ele que pagou. Pessoas que viram o dom que Deus tinha dado a ele, pagaram por 56 anos. E só saiu do ar quando o programa passou para a televisão. E ele foi pregando, e foi pregando, e foi pregando. E eles perseguiram tanto ele, que um dia ele chamou o grupo da igreja, a liderança da igreja, e disse: olha, eu quero apresentar a vocês a minha renúncia. Está havendo muita controvérsia sobre o meu nome, sobre os meus ensinos, e eu não quero que esta igreja padeça deste mal. E disseram: o quê? Nós não queremos saber disso, não. Fica para lá. Continua. O que é que ele fez? Ele escreveu uma carta de renúncia para eles. Eles disseram para ele: nós não queremos saber dessa carta. No domingo seguinte, ele chegou perante a igreja e disse: meus amados irmãos, está havendo muita controvérsia dos ensinos que estou dando a vocês. Muitos têm se levantado contra mim e eu não quero que esta igreja sofra. Era em Nova York. E eu apresento a minha renúncia. Quando ele falou assim, a igreja inteira ficou de pé. Ele disse: não, nós não queremos a sua renúncia. Queremos que você continue. E assim ele foi até o final da vida dele. Quando chegou aos seus 90 anos, 92, 93, 94, 95 anos, ele estava na cama. Mas ele se recusava a morrer porque ele queria pregar mais. Vocês entendem? Esse era o pastor de Trump. Vocês lembram quando eu li que o homem tinha a mão mirrada, quer dizer, a mão torta, a mão que não podia fazer nada? Tem gente que tem a mão mirrada, tem os pés mirrados, não anda para lugar nenhum, não se move, não faz nada. Tem a mente mirrada, o cérebro mirrado, ele é ruim de corpo e alma. E tudo que alguém fizer para o reino de Deus, ele se levanta contra. Eu passei por isso. Eu fui convidado a receber salário sem pregar. Por causa disso que eu falo, que são coisas tão simples. Essas perseguições que ele passou, eu sofri na carne. Pela minha vida afora, eu fui perseguido. E os meus perseguidores, nenhum deles foi ouvido.
Foram como cães que latiram e ficaram à beira do caminho. Aliás, eu estava até numa reunião e se levantou um homem muito simples, um marceneiro, e disse: irmãos, eu tive um sonho com o pastor Mabel nesta noite. E eu sonhei que ele estava pregando e os cães começaram a latir, a latir, a latir. E ele dizia: me deixem pregar. E aqueles cães caíram por uma ribanceira. E foi isso que aconteceu. E por bondade de Deus, eu sou o único ainda que continuo pregando. Todos eles já saíram, porque ninguém queria ouvi-los. Bondade de Deus, ainda estou aqui. Bondade de Deus. Eu não mereço nada. Isso vem de Deus. O Trump, que hoje é presidente, ele tinha um pastor que não tinha mão mirrada, não tinha pernas mirradas, não tinha o cérebro mirrado. Ele era um homem de ação. Já o antecessor dele estava numa igreja que o pastor falava assim, eu ouvi ele falar, maldita seja a América, maldita seja a América. Era a mensagem dele. E só política, e depois a gente foi descobrir, de evangelho não tinha era nada mesmo. Era um caído, um anjo caído no púlpito de uma igreja. Já saiu até de cena. E o pastor de Trump, Norman Vincent Peale, estava agora no seu último dia de vida, resistindo para não morrer, porque ele queria produzir mais ainda. A esposa dele disse que ela entrou no quarto e ele estava lutando para manter-se vivo. Ela foi aos ouvidos dele e disse: Norman, você pode ir agora. Com esta palavra, ele fechou os olhos e entrou na eternidade. Pouco me importam os críticos, os que lutam contra a obra de Deus, eles são do diabo. E o diabo sempre perderá. Sempre perderá. Nunca na história dos Estados Unidos se falou tanto em Deus nos discursos para o povo. Nunca. Nunca houve tanto empenho para que a palavra de Deus volte às escolas. Nunca houve tanto empenho para condenar o aborto. Imaginem vocês, uma moça se apresenta para trabalhar e um moço também. O empregador escolhe o moço. Por quê? Porque se a moça ficar grávida, o empregador tem que se responsabilizar pelo aborto dela. Ele tem que responsabilizar por lei. Mas o rapaz não tem filhos, não gera filhos como as mulheres geram. Então o trabalho vai para ele e a moça fica sem trabalho. É assim que o demônio luta contra a obra de Deus. Agora você que está no Evangelho, que não aceita o aborto e luta contra Trump sem saber quem é ele. Trump teve a oportunidade que você não teve. Ele teve por pastor o homem que foi reconhecido como talvez o melhor pastor do mundo, que mais de 30 milhões de pessoas ouviram ele pessoalmente. E ainda tem pessoas que se levantam contra o atual presidente. Crentes, membros de igreja, pastores, porque ficam ouvindo a mídia brasileira esquerdista que nada sabe quase na sua maioria. Lamento dizer. Então,
Israel é uma nação que vive momentos de grandes dificuldades. Vejam só vocês. Para um avião entrar em território brasileiro, ir até Brasília, um avião de guerra, ele vai levar quase 1 hora. Quase. Porque o Brasil tem 300 milhas de águas territoriais que são brasileiras. Não me lembro se são 300 ou 200. Na época dos militares, eles fizeram este bem para o Brasil. E o avião de guerra pode ser interceptado a qualquer momento pela aviação brasileira, mas em Israel é 2 minutos. Já entra e já está em Jerusalém. Vocês entendem? E pessoas que são aplaudidas no Brasil assinaram documentos para a compra de urânio, para produzir bombas, para destruir Israel. E estas pessoas são aplaudidas no Brasil. Para mim, isso é uma vergonha. Porque Israel nunca, jamais será derrotado. Nunca. Israel sobreviveu ao Egito, sobreviveu à Síria, sobreviveu Babilônia, sobreviveu Medopérsia, sobreviveu Roma, sobreviveu Grécia, sobreviveu Alemanha. Foi disperso pelo mundo, mas em 1948, pela decisão do voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel tornou-se nação. Para sempre. Isto, a história ninguém pode mudar. Aconteceu assim. O Brasil sofre hoje, que está sofrendo, porque os governantes do passado bem recente estavam lutando contra Israel. Israel é o menor país do mundo. A menor população do mundo. A 1000ª parte. Isso é que diz a história. Claro que tem outros países bem pequeninos também, mas praticamente 70% das decisões da ONU são contra Israel, contra Israel, contra Israel. Quer dizer, eles mandam a bomba, Israel se defende, Israel está errado. Vocês deviam saber que em Israel tem juízes palestinos que trabalham nas cortes israelenses, porque Israel é o único país de democracia no Oriente Médio. Vocês entendem? Então esse negócio dessa luta para perturbar o presidente que hoje está em exercício na América é um tempo perdido. Eu vou lhes contar mais um pouquinho do que está acontecendo e vocês vão notar que existe uma maldade muito grande nisso. Olhem só, recentemente tivemos essas tragédias que o presidente entrou em ação imediatamente e o que aconteceu teve muito sucesso, porque o mundo todo aplaudiu ele. Mas aquele pessoal de esquerda que é mão mirrada, cabeça mirrada, não faz nada, não sabe nada, lutando contra ele, lutando. Agora sabe o que estão dizendo? Que aquelas pessoas que foram resgatadas dos furacões e de tudo o que aconteceu, nunca mais serão vistas. Vão sumir para sempre. Como é que eles sabem isso? Como é que eles sabem que uma pessoa vai desaparecer? Só se ele estiver envolvido no desaparecimento desta pessoa. Porque o futuro ninguém conhece. Por favor. Vocês entendem? Estão dizendo que as pessoas que foram resgatadas nunca mais serão vistas. Como é que eles sabem? Se isso acontecer, eu sei
que as pessoas que falaram isso, elas não profetizaram, porque é lá no mundo, mas são pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisa, para culpar a atual administração. Os meus vídeos não têm cunho político, de verdade, mas aqueles que me seguem, aqueles que me ouvem, aqueles que entram em contato comigo, eles saberão da verdade. Muito obrigado a todos vocês. Devido a muitas chamadas que eu tenho recebido da Europa, do Brasil e de tantos lugares, eu vou ter que orar e pedir a Deus que Deus ajude aquelas pessoas que me ouvem. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu peço que tua mão se estenda sobre os necessitados, aqueles que não têm com o que se alimentar, aos doentes que não têm mesmo dinheiro para comprar remédio, não tem médicos, não tem nada. Que o teu braço se estenda sobre essas pessoas. Famílias que estão sendo atacadas, que estão à beira da loucura, que esses demônios sejam expulsos para a glória do teu nome. Faz, Senhor, e teu nome seja glorificado em toda a terra. E que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhem até o último dia da vida. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado a todos vocês que estão na Europa, em tantos países, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Eu dedico este vídeo ao pastor Mário Miranda e à sua esposa, pessoas que eu tenho grande apreço, e também a família dele. Muito obrigado a todos vocês, sempre desejando em dobro tudo aquilo que me desejares. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.